Olá, exploradores do conhecimento. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa jornada pelos Sapiens, onde cada capítulo revela um aspecto único da nossa incrível história por uma espécie. Hoje, no episódio 7, vamos dar início ao capítulo 2, a árvore do conhecimento. Vamos explorar como o nosso desejo inato de aprender e compreender o mundo ao nosso redor tem sido uma força motriz por trás de nossa evolução. Desde os primeiros passos da humanidade até os dias de hoje, o conhecimento tem sido a chave para o nosso progresso. Então, prepare-se para uma viagem fascinante através da história. Não esqueça de conferir os episódios anteriores para uma experiência ainda mais enriquecedora. Vamos lá? Pois é, no primeiro parágrafo do livro aqui, Sapiens, o autor Yuval Noah Harari destaca um período crucial na história da humanidade. Há 150 mil anos atrás, os Homo sapiens, nossos ancestrais diretos, já habitavam a África Oriental. No entanto, foi apenas cerca de 70 mil anos atrás que eles começaram a se expandir para outras partes do mundo. Um movimento que eventualmente levou à extinção de outras espécies humanas, como os neandertais. Aqui podemos considerar um ponto interessante. Apesar de terem um cérebro do mesmo tamanho que o nosso, os sapiens de 150 mil anos atrás não demonstravam vantagens significativas sobre outras espécies humanas em termos de inovação ou criação de ferramenta. Eles não desenvolveram tecnologias ou artes notáveis durante esse período. Para tornar isso mais relatável, pense no uso de tecnologia hoje. Imagine se por 80 mil anos continuássemos a usar apenas telefone fixo, sem nunca inventar um celular ou a internet. Esse é um paralelo com a estagnação tecnológica dos sapiens arcaico durante esse período. Essa parte da história humana nos ensina sobre o potencial latente, assim como os sapiens arcaicos tinham potencial para inovação que se manifestou mais tarde, nós também podemos ter habilidades e potenciais que ainda não foram explorados ou desenvolvidos. Este exemplo mostra como, ao longo da história, a humanidade passou por período de estagnação, seguido por explosões de progresso e inovação. Um padrão que continua até hoje em várias áreas, como tecnologia, ciências e arte. Bem, eu vou fazer uma comparação aqui interessante com a estagnação na educação. A estagnação na educação, especialmente nas escolas públicas, pode ser vista como um paralelo à situação dos sapiens antigos. Por um longo período, o sistema educacional em muitos lugares permaneceu quase inalterado, confiando em métodos tradicionais de ensino, como o uso do quadro negro e do giz, o piloto em versões mais modernas, com pouca incorporação de novas tecnologias ou abordagens pedagógicas. Da mesma forma que os sapiens arcaicos tinham a capacidade cerebral para a inovação, mas não a utilizaram por milênios, o sistema educacional tem acesso a ferramentas e métodos inovadores, mas muitas vezes continua a seguir práticas antiquadas. Isso pode ser devido a vários fatores: falta de recursos, resistência a mudanças, ou mesmo falta de formação e apoio para que os educadores implementem novas metodologias. Tem sido uma luta constante. No entanto, assim como os sapiens, eventualmente, fizeram um salto evolutivo significativo, começando a criar ferramentas sofisticadas e a desenvolver a linguagem. Há sinais de evolução no sistema educacional também. A incorporação de tecnologia, como computadores, internet e abordagens mais interativas e centradas no aluno.
são exemplos de inovação na educação. Portanto, esse exemplo da estagnação na educação é uma ótima maneira de ilustrar como o sistema, seja no contexto da evolução humana ou na educação contemporânea, podem permanecer inalterados por longos períodos, mas ainda assim têm um potencial para mudança e inovação. Bem, gente, tem uma passagem no livro muito interessante que fala sobre. Ah, esse negócio aqui. Fala sobre a interação inicial entre Homo sapiens e Neandertais. Essa passagem do livro Sapiens é realmente fascinante e revela um aspecto crucial da nossa história evolutiva. Ela destaca a interação inicial entre Homo sapiens e Neandertais, duas espécies humanas distintas que coexistiram durante o período da pré-história. Cerca de 100 mil anos atrás, alguns grupos de sapiens migraram para o norte, em direção ao Levante, uma região historicamente ocupada pelos Neandertais. O que é intrigante aqui, gente, é que, contrariamente ao que muitas vezes se presume, os sapiens não foram inicialmente bem-sucedidos nesta migração. Eles não conseguiram se estabelecer permanentemente naquela região, que era o domínio dos Neandertais. É? Vários fatores podem ter contribuído para isso, como mencionado aqui na passagem, como resistência dos Neandertais, desafios climáticos também e doenças provocadas por parasitas locais ainda desconhecidos pelos sapiens. Esses desafios obrigaram os sapiens a recuar, deixando os Neandertais como os senhores do Oriente Médio. Esse relato é um lembrete valioso de que a história da evolução humana não foi uma linha reta de sucesso contínuo. Não, não, não. Houve momentos de fracasso, recuo e aprendizado. A capacidade de adaptação e superação de desafios foi fundamental para a eventual denominação global dos sapiens. Também é um exemplo interessante de como o meio ambiente e a interação com outras espécies podem moldar o curso da evolução e da história. A história dos sapiens e neandertais é um reflexo das complexidades aí da evolução. Então, essa história dos sapiens tentando se instalar no território dos neandertais e não conseguindo, é tipo quando você tenta entrar na turma popular da escola, mas eles não estão muito afim de te aceitar. Sabe como é, né? Você chega lá tentando fazer amizade, mas eles já têm lá suas próprias regras, não estão muito abertos a novato. Os sapiens, uns 100 mil anos atrás, eram tipo novo aluno tentando se enturmar. Eles foram para o Levante, que era a escola dos Neandertais, e tentaram se encaixar. Mas os Neandertais já mandavam naquela área e não estavam muito afim de dividir o espaço. Talvez os sapiens não estivessem preparados para o clima da escola nova. Ou quem sabe até rolaram os bullying dos Neandertais e ainda por cima eles poderiam ter pego os vírus estranhos que só rolavam por lá. No fim das contas, os sapiens, tipo aquele aluno que não consegue se enturmar, acabaram vazando do Levante. Eles não conseguiram ficar naquela escola, ou seja, naquela região, e tiveram que procurar outro lugar para ficar.